Então, pessoal, hoje nós vamos falar muito fortemente sobre o eu ideal. Nós temos falado muito, né, algum tempo atrás, sobre o nosso ser, então, e também sobre o falso eu. E então esse eu ideal, ele tem muito a ver com o falso eu e que isso vai ficar bem característico aí no nosso dia aí de hoje, ao longo dessa mentoria. Então, como a gente tem feito das últimas vezes, eu vou deixar aberto você levantar a mão, tem uma mãozinha própria aqui do sistema também, você poder colocar e fazer perguntas, a gente vai avançando também conforme as tuas perguntas, tá? A influência das pessoas na sua vida e por que damos importância à opinião alheia. Como desenvolver liberdade mental nos relacionamentos? O eu ideal. Quem aqui nunca olhou para si e se imaginou um eu nobre? Eu quero ser uma pessoa generosa. Eu quero ser uma pessoa boazinha, ser um bonzinho. Eu quero ser o caridoso, aquele que ajuda e ter essa imagem de si mesmo. E esperar que os outros nos vejam assim. Só que quando a gente cria uma imagem de um eu ideal, a gente faz com que a possibilidade de se realizar o nosso próprio sonho, o nosso propósito, ele se desfaça. E isso é destruído. E junto vai a tranquilidade e vai a nossa paz. Então, isso aqui é um perigo, assim, eu diria que até mortal, porque pessoas que acham que precisa estar sempre agradando os outros, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, para que seja aceita, para que seja feliz, para que se sinta amado, amada, isso é terrível. É como se você estivesse entregando a sua alma para as pessoas, né? É como se a pessoa tivesse quase que se vendendo, né? Trocando aquilo que é seu de valor. Eu me lembrei agora da história de Esaú, da Bíblia, né? Filho de Isaac, quando ele troca quem ele era por um prato de comida, né? Então, por algo momentâneo, por algo que o Cheguei. satisfazia. Fala aí, Wagner. Fala aí, João. Por aquilo que satisfazia ele naqueles momentos. Então, essa coisa de querer o prazer imediato certamente vai gerar no futuro o sofrimento. E essa é uma escolha muito comum do ser humano. Ele escolher que as pessoas o vejam assim, escolher ser assim, nobre, generoso, bonzinho, caridoso, que se dá bem com todo mundo, que agrada. Mas a gente vai ver o quanto isso é complicado. Por que damos tanta importância à opinião das outras pessoas? Alguém aqui já deu, não sei se você dá, mas alguém aqui já deu muita importância às outras pessoas? Eu dava demais importância às outras pessoas. Principalmente as opiniões negativas, né? É verdade, é verdade.
A gente acaba ouvindo muito a opinião negativa e aceitando, né? É, Alguns motivos aqui. Por que damos importância? Porque a gente não quer ser visto como um babaca, a gente não quer ser visto como rude, a gente quer ser visto como uma pessoa boa, querida, amado, empático. A gente quer estar de bem com todo mundo, né? Quer agradar todo mundo. Queremos que as pessoas gostem da gente. Achamos que não podemos ignorar a vontade das pessoas. Não, você não pode ser assim, né? Você tem que ser bonzinho, você tem que ser educado, você tem que tratar todo mundo bem. E muitas vezes a despeito de você mesmo, quer dizer, abre-se mão do que se deseja, do que se acredita, às vezes, até de valores, de princípios, em prol de agradar a fulano, ciclano, beltrano. Isso bom, a gente já viu, acho que quem aqui nunca viu, muitas pessoas partindo até para vícios, né? Pesados, droga, bebida, etc., para poder fazer parte de um grupo, né? Por exemplo, para agradar aquelas pessoas, porque acha que agradando aquelas pessoas ela vai ter um espaço dentro daquele grupo, etc. Então, mas isso acontece o tempo todo. É terrível querer agradar os outros para se sentir bem, mas muitas vezes nós acreditamos que isso é verdade, ou já acreditamos, como eu já acreditei, que isso era importante, que eu tinha que agradar as pessoas para que as pessoas pudessem também me agradar. E esse efeito Tostines, né? É fresquinho porque vende mais porque é fresquinho, passa a ser um, um ciclo vicioso, onde a gente acredita que se não for assim, nós não vamos se sentir bem, ser feliz, ser amado. Por que somos assim? Porque temos uma imagem mental de quem queremos ser, um eu ideal, nobre, quase perfeito, tem que ser perfeito, tem que ser o certinho, a certinha. Não, sabe, ninguém pode me criticar. Então tem que estar sempre fazendo tudo para todo mundo. Só quer fazer coisas boas na vida, né? Não quer fazer mandar, se você, né? A pessoa às vezes como eu tinha dificuldade, por exemplo, de ter que desligar uma pessoa da empresa, meu Deus, isso eu não quero fazer não, isso é muito difícil. Isso aí não, não dá, não consigo. Difícil. E só querer fazer as coisas boas na vida que quer e ainda quer que essa imagem seja refletida pelas pessoas, ou seja, que as pessoas elas confirmem que você é o bonzinho, o gente boa, o generoso, o perfeito, aquele que agrada a todo mundo. Quer dizer, se espera ainda das pessoas que elas validem quem você é de verdade. Cara, isso é terrível. Porque e se a pessoa não validar? Como acontece? Certo? Porque as pessoas têm seus desejos, seus propósitos, suas vontades. Não dá para contar. O que que isso gera? Medo da crítica, medo de desagradar, necessidade de aprovação. Alguém aqui já passou, já teve muito esse sentimento ou convive ainda com essa situação? O que vocês pensam disso aí? Me dá um.
Então, não Ah, sei, assim, eu não sei em que momento da minha vida, acho que eu passei por alguns treinamentos, né, de inteligência, ainda mais quando eu comecei, quando eu tenho o fenômeno do coach, né, e do mentorias e tal. E isso deu uma guinada, né, assim, em algum momento eu virei essa chave de me preocupar com os outros, mas eu vejo que às vezes, não sei, assim, avaliar, mas a minha opinião sobre sobre esse tema, né? Eu sinto que ela é importante dependendo da maneira como eu quero gerenciar uma situação, não como aquilo vai me definir, mas como que a minha influência pode ajudar as pessoas ou influenciar um determinado cenário. É como se eu estivesse olhando de fora, sabe? Tipo, eu entendo que essa pessoa pensa isso de mim e que eu preciso fazer que ela pense mais ou menos isso para que eu possa lidar com uma situação, entendeu? Assim, eu me sinto mais incomodado com a opinião. Talvez o que falta para da minha parte assim é quando alguém que eu tenho um apreço muito grande tem uma visão que eu não gostaria que ela tivesse de mim. Aí talvez eu tenha um pouco mais de dificuldade de lidar, entendeu? Então, via de regra, eu realmente eu acho que eu virei essa chave, né? Tem até aquele livro, né? Que é a arte sutil de ligar o e, né? Já viu esse livro? A arte não, sutil de ligar. Vou usar um palavrão aqui, perdoe, tudo pode bom, tá? falar. Mas tem um livro que é A Arte Sutil de Ligar o Foda-se, né? Então, eu sinto que. Porque você falava no começo, eu não quis interromper, mas eu vejo que muito gira em torno do medo, né? Medo, 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 medo. Aí isso vai te influenciando. Agora, eu acho que eu ainda tenho ainda consigo abrir uma brecha quando é uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande e que eu sinto que ela está fazendo uma leitura errada de mim. Aí isso ainda me pega um pouco, mas eu ainda estou tentando sair disso. Quando pessoas muito próximas, eu acho que muita coisa que a gente vai falar aqui, para gente da família, cônjuge, filhos, a gente tem que filtrar um pouco, tá? Não dá para a gente não dar importância para a opinião de quem convive com a gente assim, né? Como eu estou dizendo, marido, esposa, filhos que estão na nossa casa, etc. Então, principalmente marido e esposa, tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado para a gente também não deixar de considerar, porque aí não é o caso. Mas para fora disso, é realmente assim, ir aprimorando como é que eu vou dizer, sabe quando você ajeita o som para que ele fica mais audível, mais gostoso de ouvir, né? Mais afinado? Então, acho que hoje vai ser legal para alguns, né? Talvez como para você, eu perdi, afinar mais ainda esse tom de como responder a essas situações, pessoas, né? Então, muito legal o que você falou. E o meu primeiro curso de inteligência emocional tinha exatamente um momento onde se falava de validação. Não sei se alguém aqui já passou por isso. E aí, nessa validação, havia um vídeo. Até se você colocar no YouTube, colocar validação, você vai achar esse vídeo. É um vídeo antigo de um cara que era carimbador de estacionamento. Ele liberava as pessoas para estacionar, né? Para ir embora. É tipo de um caixa, né? E aí as pessoas chegavam no caixa, mas ele não só carimbava, ele carimbava e elogiava as pessoas. Ou seja, ele validava as pessoas. Se você Cara, achar que pode ser sério, pode ser criou, maravilhoso. criou uma fila no quarteirão para ir até o caixa dele para ouvir a validação dele, os elogios dele, né? E eu saí dali aprendendo que isso era bom, que eu precisava validar as pessoas e também ser validado. Então, tudo bem, naquele momento ali até foi interessante, mexe com o nosso emocional, mas hoje, de verdade, a gente não precisa mais de validação. Você concorda comigo ou não? Sim, sim. Tem aquele livro, As Cinco Linguagens do Amor. Uma das linguagens é palavra de afirmação.
Quem vive de palavra de afirmação, o dia que não tiver essas palavras, vai viver de quê? Hum. Certo? E você não vai ter, ninguém vai ter todo dia palavra de afirmação, ninguém vai te dar todo dia, ainda que seja seu cônjuge. Tem dia que, poxa, a pessoa também não está afim, né? Não está legal, quer dizer. E nesse dia, você não tem, e aí? Vai ficar bravo com a pessoa, porque a pessoa né, não te agradou? Então, é muito legal a gente falar disso depois de ter passado pela série Os Filhos da Luz. Porque a gente começou a ver desde o primeiro episódio a potencialidade pura que nós somos a essência, que nós somos o ser profundo e vivemos não de emoções positivas, mas vivemos dos estados naturais do ser. Lembram disso? Os Uhum. estados naturais do ser. Então, o ser pleno, por exemplo, é a chave para que nós não mais tenhamos medo de crítica, não mais necessitemos de aprovação desse, daquele, daquela, de mais ninguém. Claro, não estou dizendo que é ruim e que a gente não deve aceitar nenhum tipo de reconhecimento, de elogio, não é isso. Tá tudo bem se você aceitar. Agora, a gente não pode ficar refém desse tipo de situação, desse tipo de elogio, de palavra de afirmação, de pessoas me agradarem para que eu me sinta melhor, mais satisfeito, mais feliz, mais amado, porque isso vai, em um outro momento que eu não tiver, vai me arrebentar. Ou seja, eu vou voltar a viver das emoções. E, consequentemente, se eu vivo das emoções, eu vou viver no padrão dual prazer e dor, montanha russa. Um dia eu estou bem e um dia eu estou lá embaixo, eu estou mal. Continuando aqui, quer dizer, quem tem medo de desagradar os outros, tem necessidade de aprovação, isso implicitamente é o quê? Não se sentir amado. Porque se eu não me sinto amado, eu vou precisar do amor de quem? Do Dos próximo, outros. dos outros. Aliás, está aqui a razão de muitos divórcios. Muitos divórcios. Porque um está buscando a aprovação do outro, um está buscando a gratidão do outro, um está buscando o elogio do outro. Por quê? Porque ele não se sente lá no fundo amado. Porque ele não está cheio, pleno, com plenitude. Então, se eu não estou pleno, eu vou buscar esse preenchimento lá fora. Eu vou buscar esse preenchimento nas coisas, ou nas pessoas ao meu redor, no meu chefe, no meu patrão. Eu vou buscar em amizades, etc. Pessoas que vão me elogiar, que vão gostar da minha presença, da minha conversa, da minha brincadeira, do que eu tenho, etc. E quer dizer, na verdade o quê? A falta daquilo que está dentro. Então, quanto mais pleno, quanto mais cheio, quanto mais abundante, eu menos necessidade vou ter de aprovação. É como Cristo falou, né? Que vocês tenham vida e vida em abundância. O contrário é o ladrão que
que vem para roubar, matar, destruir. Então, o ladrão do medo da crítica, o ladrão do medo de desagradar os outros, o ladrão da necessidade de aprovação dos outros. A gente não se sente amado, não se sente ligado ao todo. Lembra da árvore? Lá no comecinho da imagem da árvore, com o galho separado do tronco. Ou seja, ele estava, o ramo, né, da árvore cortado. E é engraçado que Cristo falou, né, que se o ramo tiver cortado, ele tem que ser jogado no fogo. Ele não serve para nada. Então, se eu me sentir fora do todo, se eu não me sentir um com o todo, um fragmento isolado, eu vou me sentir o quê? Abandonado. Eu vou me sentir rejeitado. Eu vou me sentir deixado de lado, ainda que isso não seja uma verdade. Então, quer dizer, eu posso até ter crescido com muito amor, com muito carinho, com tudo de bom, ou no mínimo não ter faltado nada e tá tudo beleza, mas mesmo assim é possível criar, e a maioria das pessoas criam esse sentimento, essa ideia de que eu fui rejeitado, eu fui abandonado, porque podia ter sido assim, porque podia ter sido assado, porque o outro era mais amado do que eu, porque o outro era preferido, eu era deixado de lado. E se houve alguma razão, até de verdade, que isso aconteceu, aí piorou. Aí é a certeza, né? Daquele, aquele filho que, para quem conhece a história de Davi, né? Davi, ele era um jovem, né? O filho mais jovem, e eu acho que o pai dele, às vezes, meio que deixava ele de lado, meio que esquecia dele. Deixou no momento que um grande homem, né, da nação foi visitar a casa do pai dele e esqueceram ele, de chamar ele e tal. E ele, quer dizer, alguém que poderia ter tido esse sentimento também, né, de abandono, de rejeitado, né? E isso confirmaria, né? Não, mas eu sou mesmo abandonado. Olha o que meu pai fez comigo. Olha o que fizeram comigo. Olha como me tratam. E então essas situações até do passado acabam confirmando essa ideia mentirosa de que nós fomos deixados de lado, né? E eu digo mentirosa porque ainda que você fale assim, pô, Anderson, mas eu sou órfão, eu não tenho nem pai nem mãe. Fui criado numa família diferente. Então, como que eu não vou me sentir assim, né? Ou me rejeitaram, tal, quando eu era criança, etc. Agora, o que a gente sabe aquela história de não ver o que tem, só ver o que não tem? Jesus falou, né? Se você vê o que tem, até o que mais lhe será acrescentado, mais você vai ter. Se você vê o que você não tem, até o que você tem, você vai deixar de ter. Bagunçou aí, não? Cabeça? Não, né? Se você vê o que você tem, mais você vai ter. Se você vê o que você não tem, até o que você tem, você vai deixar de ter. Ficou mais claro agora? Mas o que eu quero dizer é que só o fato de estar nessa distorção da eternidade, que é o tempo, que é estar aqui vivo, existindo, só isso já é motivo da gente ser muito grato. E aos nossos pais também. Não importa até de onde eles poderiam estar ou não estando. Porque se não fosse por eles, a gente não teria vida.
Concorda comigo ou não? Uhum. Então, só por isso já era motivo da gente estar bem grato, bem feliz, bem animado e se sentir bem pleno. Mas a gente sabe que não é assim que acontece na maioria das pessoas e por isso a importância da gente ter essa consciência. Essa autoimagem faz a pessoa trabalhar muito mais para ser aceita e reconhecida e ainda mais trabalha para manter essa imagem. Quem aqui conhece alguém que trabalha demais, faz mais do que devia, muitas vezes, e muitas vezes não tem o reconhecimento, a valorização que deveria ter? Você conhece alguém assim ou não? Algumas pessoas, né? Então, por que isso? Essa é inconsciente, a pessoa faz isso até inconsciente, porque ela acha que fazendo muito, fazendo demais, trabalhando tal, parará, ela vai ser reconhecida, ela vai ser valorizada, ela precisa disso para que as pessoas gostem dela. E muitas vezes ela não recebe esse retorno, né? E isso é terrível. Aí, como ela não recebe, ela acha que precisa fazer mais, então. Ela está fazendo pouco e vai fazer mais ainda. Quer dizer, procura se controlar o tempo todo para não ofender ninguém. Está sempre controlando, está sempre, não, não fala assim, fica assim, não faz, sempre se reprimindo. Só que isso custa caro, porque a pessoa que fica muito represada, o que vai acontecer? Uma hora ela vai estourar, certo? Aí a pessoa estoura onde? Muitas vezes. Estoura no burnout, estoura numa crise de ansiedade, estoura numa tristeza profunda, numa depressão, estoura num acesso de raiva, e ali ela chuta o balde e acaba com um relacionamento, com uma sociedade, quer dizer, é bem terrível, tem que tomar muito cuidado. Sendo bem avaliado, se vê satisfeito e orgulhoso pelo esforço que fez, quer dizer, a avaliação dos outros é que traz essa satisfação, né? Toda evidência que contradiz o seu ser ideal, qual que é o ser ideal? Voltando, eu sou bonzinho, eu sou perfeitinho, eu sou o melhor, eu agrado todo mundo, eu ajudo todo mundo, eu sou generoso com todo mundo. Quer dizer, qualquer evidência contrária perturba, irrita, traz emoção negativa e faz a pessoa se esforçar ainda mais para ser aceita. Ou seja, todo foco de energia está no seu ser ideal. E cada dia se esforça mais e mais para ser essa ideia mental que se criou de si mesmo. Até aqui está tudo claro? Alguma pergunta? Eu vou avançar. Qual o problema disso? Na verdade, está se lutando pela sua imagem, né? A pessoa luta pela imagem dela e ela não percebe, mas ela está sendo egoísta. Por que está sendo egoísta? Porque ela está fazendo algo para si, porém esperando que outras pessoas de fora a reconheçam. Isso faz parte da natureza humana. É colocado o objetivo dos outros à frente dos seus. Meu Deus, como eu já fiz isso, né? Colocar o objetivo dos outros à frente do seu próprio. Em algum momento da natureza, a natureza vai reagir, como eu falei, né? O estresse e os eventos psicomáticos vão aparecer, quer dizer, ou seja, até doenças aparecem, raiva, tensões, casamentos, como eu falei, sociedades quebram, amizades se desfazem. Isso é terrível, porque
há uma atração de pessoas aproveitadoras. Quer dizer, a pessoa muito boazinha, normalmente ela atrai gente que gosta de abusar dela. Ela atrai gente que gosta de, né? Bom, não, vamos chamar o João, porque, meu, tem um João aqui, né? Não é você não, tá, João? Vamos chamar vou dar outro nome, vai. O Samuel, não tem nenhum Samuel aqui. Vou chamar o Samuel, porque, meu, Samuel vai fazer. Samuel é bonzinho, ele não sabe dizer não, então dá para ele que ele faz. E às vezes é uma bucha, e às vezes é uma bucha. É a pior parte. Mas joga lá para o Samuel, porque o Samuel faz. Ou seja, as pessoas se aproveitam da nossa boa vontade e a gente acaba atraindo esse tipo de gente. Então, não sei se você. Eu já passei por isso também, na necessidade de aprovação, na necessidade na carência de ser aceito. Muitas vezes a gente acaba sendo enganado, a gente acaba sendo roubado, sabe? É bem aquela coisa do bilhete premiado, né? O golpe do bilhete premiado, né? A pessoa vem querendo, achando, se vai achando que a pessoa boazinha, a gente acha que todo mundo é bonzinho, né? Também. E acaba atraindo esses mau caráteres, né? Os estelionatários, né? As pessoas que dão golpe, porque a gente tem um, um coração bom, né? A gente é bonzinho, a gente é legal, ou seja, no fundo, é até trouxa, né? A gente acaba sendo, como eu falei, roubado por pessoas que se aproveitam, né? Resumo, não se preocupe demais com o que os outros pensem ao teu respeito. Isso aqui é difícil, né? Não se preocupe demais com o que os outros pensem ao teu respeito. Trazer de novo o filtro do cônjuge, né? Uma atenção diferente tem que se dar. Não é 100% aqui o caso para o cônjuge, tá? Não se preocupe demais com o que os outros querem, né? Então, cuidado também com isso. Não se preocupe demais em agradar os outros e se ocupe em realizar os seus sonhos. E eu vou te explicar o porquê disso aqui. Se a gente ficar muito ocupado de fazer a vontade do outro, a gente não vai ter tempo na vida de fazer aquilo que a gente mesmo quer, os nossos próprios sonhos, os nossos próprios desejos, os nossos propósitos. Então, vamos pensar aqui num caminho intermediário. Então, você tem um caminho da esquerda aqui, que eu escrevi, bom, você vai ser a pessoa, né? Vai ser um babaca, vai ser um indiferente, vai ser um rude, vai ser um tô nem aí para ninguém, para nada, e não quero ser essa pessoa. Tá. Então, o meu ser ideal vai ser bonzinho, vai ser aquele que vai procurar a aprovação de todo mundo, vai procurar a validação de todo mundo, não vai querer ter crítica de ninguém. Esse vai ser meu ser ideal. Não, também esse não é o ser ideal. Então vamos buscar um caminho do meio, ou seja, ser o mestre de si mesmo, ser alheio às opiniões. O que é uma opinião para você? Eu um dia ouvi uma frase muito legal que a pessoa falava assim: opinião é uma commodity que todo mundo tem. E se é uma commodity, ela tem baixo valor, porque todo mundo tem.
Aí tem outras frases um pouco mais chulas que eu não vou falar aqui para vocês, vulgares. Mas a gente não pode viver de opinião dos outros. Qual o outro caminho do meio? Valores e princípios próprios. Então, nós temos os nossos valores, nossos princípios, baseado no ser, baseado na verdade, naquilo que é profundo. E o outro caminho do meio é nós termos o propósito. Porque se eu tenho um propósito definido, se eu sei o que eu quero, fica muito mais fácil eu não ser roubado da minha atenção, do meu foco, da minha energia para aquilo que eu não quero. Foi a conversa, a mentoria anterior. Quer dizer, se eu tenho clareza do que eu quero, fica muito mais fácil, nós vamos falar daqui a pouco, de dizer não. Então, se eu quero ser um nadador profissional, Michael Phelps, aí alguém me chama assim, pô, vamos treinar, é, fala uma coisa aí, vamos treinar boxe, porque eu acho que você tem um perfil, altura, tem um jeito pro boxe. Caramba, mas se eu quero ser um nadador, o que eu vou fazer treinando boxe? Não, mas é legal, o pessoal é legal, a turminha é boa, porque o lugar, porque tem isso. Cara, não tem nada a ver com o meu propósito. Não vou fazer isso, porque está claro. Então, um caminho do meio, um caminho intermediário é ter propósito. Ao negar os nossos próprios valores e princípios, não estamos fazendo a coisa certa, pois não estamos focados em nosso propósito, mas sim no propósito dos outros. Então, essa coisa de agradar os outros é um perigo, porque te tira da rota daquilo que você deseja ou está te mostrando que você não tem rota nenhuma, que você está sem rota e está apenas cumprindo o propósito de outras pessoas. Então quer dizer que eu não posso andar com outras pessoas, fazer nada junto? Não, lógico que pode, desde que os propósitos se assemelham. Mas eu tenho que ficar atento a não me desviar e não perder meu tempo, porque todos nós temos um prazo de validade aqui na Terra, certo? Somos eternos, mas fisicamente nós temos um prazo de validade. Então, o que que eu estou fazendo? O que que eu estou fazendo aqui no exterior, no mundo físico, com a minha vida? Se eu estou dando tanta atenção para os outros, e o que que eu estou fazendo com os meus propósitos, meus sonhos, com os meus desejos, com aquilo que eu realmente quero? Ajudamos mais o próximo realizando nossos propósitos primeiro. Sabe quem falou isso? Jesus. Ame ao próximo como a si mesmo. É um mandamento também, né? Então, eu posso amar o próximo depois que eu me amar primeiro. É engraçado que eu mesmo falava tanto isso e não tinha essa clareza. Eu achava que eu tinha que primeiro amar o próximo, amar mais o próximo do que a mim mesmo. Mas essa crença, ela precisa cair por terra. Isso não faz a gente ser pior, ser ruim, ser mal, ser rude, não. Isso faz a gente ser quem a gente é de verdade. Porque Deus, o Criador, não vai ser bonzinho com ninguém aqui. Ele não é bonzinho com ninguém aqui. Se a gente pisar na bola e plantar, como é que fala?
plantar tempestade, vai colher. Eu esqueci o ditado. Se alguém lembrar aí, me fala. Se eu plantar negatividade, eu vou colher negatividade. Não tem bonzinho. E muitas vezes a gente quer dar de bonzinho e fazer de bonzinho. E nem sempre a gente vai colher a bondade de volta, porque a gente saiu da nossa trajetória. O nosso futuro não depende dos outros, 100%. Depende, claro, tem muitas situações, a gente depende de relacionamento, a gente depende de networking, a gente depende um dos outros. Mas primeiro depende de mim. Se eu não quiser ser bem-sucedido, eu não vou ser bem-sucedido. Se eu não quiser progredir, eu não vou progredir. Se eu não quiser dar certo, eu não vou dar certo. E muitas vezes a gente espera que outros falem para a gente o caminho que a gente tem que tomar, que outros decidam pela gente as decisões que a gente tem que tomar, que outros ajudem a gente a chegar onde a gente quer chegar. E com isso, o tempo passa, o tempo voa e continua tudo a mesma coisa à toa. Então, é necessário sair dessa inércia. O, o Alex estava falando hoje de quanto que os gatinhos dele sentiu diferença quando ele ficou uma semana fora da casa que ele mora. Quer dizer, os animais sentiram uma perturbação por causa dessa. Mas depois eles estavam se acostumando. E isso acontece muito na nossa vida, né? É difícil a gente mudar. É difícil a gente deixar uma crença. É difícil para a gente sair de uma vibração A e ir para uma vibração B, porque naturalmente a gente se acostuma, a inércia, ela toma conta das pessoas, toma conta da gente e nos segura para a gente não mudar de ambiente, para a gente não mudar de vida, para a gente não progredir, não avançar, não prosperar, não melhorar é, as amizades, os ambientes, os relacionamentos. E a gente vai ficando, a gente vai se acomodando. A zona de conforto vai segurando a gente já vai aceitando a mediocridade, né? Aceitando o status quo, porque é mais fácil, porque não requer muito esforço. Só que no fundo, isso vai minando, minando, e a pessoa ela nunca fica de verdade satisfeita, não fica feliz, não fica de bem com a vida, não tem abundância, não tem plenitude, não tem paz, não tem alegria, essa alegria constante, não vive no reino, porque viver no reino é movimento. Viver no reino é, assim, ter propósitos. Hoje você tem um propósito, amanhã você tem outro, amanhã você tem outro, e os propósitos vão mudando. E não é que você não está nunca satisfeito, ao contrário, a gente está sempre satisfeito, mas por eu ser um com o Criador, eu vou estar sempre sendo inspirado a fazer algo além, a fazer algo que em algum momento até eu vou deixar como um legado, eu vou deixar como inspiração para outras pessoas, eu vou deixar um caminho para que outros possam trilhar e chegar aonde eu cheguei, quiçá muito mais rápido até. Ou seja, há um impulso natural e que vai de contra a essa questão
do eu ideal que não existe, é só uma ideia. Até aqui tudo bem? Vocês estão entendendo? Precisa ter coragem de negar algumas, às vezes muitas coisas para as pessoas para alcançar os nossos objetivos. Então, tem gente que tem, e atira a primeira pedra quem nunca teve, né? Receio de falar não. Só que se você ficar falando sim para tudo e para todos, você não vai ter tempo para você. Você vai falar não para você mesmo. Então, a gente tem que saber falar não. Tudo que não está de acordo com o nosso propósito, como eu falei, né, no exemplo do Michael Phelps, né, do boxeador do boxe, quer dizer, eu tenho que primeiro saber o que eu quero. Se eu sei o que eu quero, vai ser até mais fácil dizer não. Né? A pessoa fala, pô, vamos, eu tenho uma prova importante, um assunto importante, eu estou estudando. Pô, naquele final de semana é importante eu estudar. Aí vem um cara, meu amigão, e fala, pô, Zé, vamos passar o final de semana na praia, vai ter um churrascão lá. Já comprei não sei quantas caixas de refrigerante. Cara, vamos que vai ser demais, vai estar fulano, cicrano. Aí você, só o final de semana, vamos lá, vai. E o teu propósito? E naquele final de semana mesmo, você estava já planejado para se aprimorar, estudar, fazer aquilo que você devia fazer, que tinha a ver com o teu propósito. Quer dizer, você não falou não. Porque até desse caso, né, quer dizer, a satisfação imediata, né, fala mais alto. Quer dizer, eu dei um exemplo aqui, né? Ator de cinema Sylvester Stallone. Se você não viu ainda o Netflix do Sylvester Stallone, eu te encorajo a ver. Tem muitas partes legais e ele foi um cara extremamente focado no que ele queria. Até o cachorro dele, ele precisou, né, vender para poder permanecer focado no que ele queria no cinema, né? Mas depois ele comprou o cachorro de volta, tá, pessoal? Ele foi lá e pagou, será quantas vezes mais e pegou o cachorro de volta. Porque deu certo o foco dele. Ele tava, ele tinha convicção, ele tinha fé de que aquilo que ele desejava, ele ia conseguir. Então, ele falou não para muitas coisas, para permanecer naquilo que era o desejo dele. Ou seja, isso é uma libertação, a gente aprender a falar não. É uma mudança de mentalidade. Da mentalidade do medo da crítica, da mentalidade do querer agradar todo mundo, da mentalidade de precisar da aprovação de todo mundo, para a mentalidade de quem sabe o que quer, de quem sabe aonde quer chegar, de quem se ama, de quem tem convicção, tem plenitude. E que, claro, depois de alcançar aquilo que deseja, vai poder contribuir mais, vai poder ajudar mais. A solução é estar firmado no seu ser e saber o que você realmente quer. Por isso que eu falei que a gente volta lá nos filhos da luz da potencialidade pura. Quer dizer, se eu sei quem eu sou, se eu sinto quem eu sou, se eu aceito quem eu sou, fica muito mais fácil da gente não cair na armadilha de ter um eu ideal, que é o falso eu. É preciso desenvolver o espírito de plenitude e de abundância, que são estados naturais do ser. Aí você pode me perguntar, mas Anderson, e o feedback não é importante? Eu não tenho que ter o feedback das pessoas, o review? Isso não importa, então? Importa desde que isso não seja, para mim, um fato motivador, algo que massageie o meu ego.
algo que me faça caminhar só quando eu sou aprovado, e se eu não sou aprovado. Isso acontece muito com o político. Quando o político ele é bem avaliado, ele age de um jeito, né? Se ele é mal avaliado, ele age de outro. Ele não age conforme convicções e valores, princípio, ele age conforme aquilo que falam dele. Então, é falso, é o meu falso, é uma pessoa falsa. O feedback é bom desde que não seja usado para se obter uma autoconfirmação, uma validação, uma sensação boa. Isso é preservar a imagem ideal, é ego. A crítica te incomoda? Eu trouxe aqui alguns nomes, né? Albert Einstein, para entrar na faculdade, ele foi chutado de muitas faculdades no início, né? Não queriam ele, falaram que ele queria fazer física, disseram que ele não podia, ele não tinha capacidade. Thomas Edison, a escola falava que ele era um debilóide, que ele tinha problema mental. Foi só um dos maiores inventores, né? De todos os tempos. O Tom Brady, né, que casou e separou, né, infelizmente, da Gisele Bündchen, ele foi, como é que chama, quando o cara é pego do college pro profissional, pinçado, não é pinçado, é outro nome, draftado, ele foi draftado em quase, acho que em último lugar, e só é hoje o maior quarterback da NFL de todos os tempos. É, J.K. Rowling, que é a escritora do Harry Potter, não queriam publicar o livro dela de jeito nenhum, né? é. Ninguém acreditava nela. Hoje tem parque temático em Orlando, em Londres, com o nome do livro dela, Harry Potter. Cara, é louco isso demais. O Elon Musk, que a Netscape na época não quis, rejeitou ele para trabalhar na Netscape, né, que era uma empresa de tecnologia da época. Quer dizer, e assim vai. A Katy Perry, que o primeiro CD dela vendeu só 300 cópias. O próprio Bom, tem Einstein, né? N. O próprio Einstein, né, teve problema, foi convidado a se retirar da escola, que ele tinha um comportamento estranho. O Michael Jordan foi mandado embora também. É verdade, o Jordan, Michael Jordan, cara, tem muitos exemplos, né, que a gente pode citar que foram extremamente criticados. Você quer saber? Todo mundo que quer crescer, que quer avançar, que tem um propósito, vai sofrer crítica. Vai sofrer crítica, isso é normal. Então a gente tem que se acostumar até com a crítica. Porque quem está no teu, vamos dizer, na tua antiga vibração e frequência, vai te puxar para baixo. As pessoas, elas querem caminhar com aqueles que estão na sua mesma frequência, na sua mesma vibração. Então, quando você começa a querer subir, vai ter resistência, vai ter crítica. Talvez te expulsem, te mandem embora, não te aceitem. Faz parte. Foi o que aconteceu com Cristo, né? Então, quem precisa de elogio não saberá o que fazer quando ficar sem ele. Realizar seus sonhos requer tempo, portanto, abra mão dessa crença que te faz perder tempo. 3 regras para a sua vida. Primeiro, crie uma imunidade à rejeição. Crie uma imunidade à rejeição. Te rejeitou? Tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um dá o que tem, lembra? Então, é o que é, aceita. Eu vi um post outro dia, né, que o cara falando, você tem sei lá, um Opala. Quem é da época do Opala aí, né? Ó, o Wagner já até olhou curioso. Opala 1979, 80, Diplomata, Commodore, não sei o quê. Aí você leva para vender.
aonde só tem ferro velho, quanto que vão te oferecer? Nada. Agora, você pega esse carro e vai lá no meio dos colecionadores de Opala, tal, os caras que gostam, vai te oferecer uma boa grana. Então, às vezes é um ambiente que a gente está, é que não reconhece quem a gente é, o talento que a gente tem, talvez precise mudar de ambiente. Então, de qualquer forma, crie imunidade à rejeição. Entenda o paradoxo da apatia. Paradoxo não é dualidade, né? Ou seja, a gente tem que ser meio apático à opinião dos outros. Não dá muita bola, muita importância. Mas dependendo da pessoa, sim, a gente tem que dar importância. Como eu falei, cônjuge é importante. Observar pessoas que são mentores, são influentes na nossa vida, que estão aonde a gente quer chegar. Claro que a gente tem que dar atenção. Aí não é nem opinião, é mais conselho, né? Então, mas agora, pessoas que não têm nada a acrescentar, ou pessoas que não estão onde você está e fica querendo dar opinião, cara, entenda o paradoxo da apatia. Cuidado, né, com essas opiniões que não valem nada. E a maioria das opiniões não vale nada. Evite o erro da racionalização. A história da raposa e das uvas, né? A raposa olha para ela chega cansada, vê uma parreira, vê umas uvas bonitas, e ela olha e fala: Meu, essas uvas devem estar maravilhosas, e vou lá pegar. Só que ela tentou de tudo, não conseguiu pegar as uvas, não conseguiu de jeito nenhum. Aí ela olhou para aquelas uvas e falou: quer saber? Eu acho que essas uvas elas estão azedas. Ou deve estar muito amarga. Não é para pegar essas uvas mesmo, não. Não é nada. Foi só uma justificativa para poder acomodar ali o ego, né? Foi só uma mentirinha gourmet, uma mentirinha gostosa para não fazer o que tinha que ser feito, para não chegar onde que realmente deveria ter chegado. Então, cria, racionaliza, justifica para ficar de bem consigo mesmo, mas no fundo, não fez o que tinha que fazer, né? Eu estou olhando o chat aqui, não, não é nada não. Então, pessoal, hoje a nossa mentoria era isso, sobre o eu ideal. Eu quis deixar bem enfatizado essa questão do falso eu de uma forma mais prática, trazendo para a questão da necessidade de aprovação, medo da crítica, que é um dos medos e uma das situações que mais sabotam as pessoas e o nosso ser verdadeiro, que não é o ser ideal. O ser ideal não existe. O que existe é o ser. E não há adjetivo predicado para você pôr no ser. E qualquer um que você colocar, lembra, diminui o ser. Então, por isso que a gente fala, Deus é. Deus não existe. Ele é e pronto. Claro, você fala, não, mas Deus é amor. Deus é amor. Mas Deus é bom. É bom também. Mas Deus é tudo. É tudo. Mas tudo isso que você colocar depois de Deus diminui o que ele realmente é, porque você torna ele dentro de uma caixa, né? Finito. É muito, muito menor do que realmente é, porque não tem como mensurar, né? É imensurável. É incognoscível o nosso Deus, né? Perguntas? Vamos lá. João, Alfredo, Wagner, Alex, Cícera, Você já sabe que você sabe que se deixar eu vou Elísia, perguntar, né? Leandro. Bora para as perguntas. Meia hora Já, aí. Quer já parar sabe. Eu vou,
começar a perguntar com as perguntas, aí não sei, a gravação. Ah, boa, boa ideia, vou fazer isso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar e E faz vou o print começar. hoje. Ah, é, boa ideia.